Bom, pessoal, para quem vem acompanhando a série aí, bem-vindo, né, a mais uma aula aí de materiais de irrigação, né? Agora nós vamos falar agora da parte do tubo de PVC de fofô, né? Certo, o que é esse tubo de fofô? Essa sigla aí, ela significa diâmetro externo de ferro fundido, né? É um PVC modificado, certo? Ou seja, um grande diferencial dele é que o diâmetro dele vai ser equivalente. E você vai poder intercambiar tanto a conexão, né, quanto a tubulação de ferro fundido, né? Esse é o principal diferencial em relação ao outro PVC. Normalmente esses tubos aí, normalmente não, eles são a partir de 100 milímetros, já são tubulações em que você precisa de um volume muito maior de água, né? Por isso que ela já parte ali com 100, né? Ele tem um anel, né? Em vez daquele processo de solda que a gente falou no tubo PVC soldável, ele tem um anel de borracha que vai encaixar ou nele ou na conexão ali na bolsa, né? Permitindo uma certa elasticidade. Ele tem uma certa você consegue, em relação ao tubo de PVC soldável, evitar uma série de problemas que a gente tem aí em redistribuição, principalmente de longa distância. Essa característica ali de você poder encaixar, você ter uma dilatação, facilita muito, principalmente essas tubulações de grande diâmetro, e não precisa de solda, né? Você vai passar só uma pasta lubrificante e então o processo de assentamento do tubo ele é mais rápido, não precisa esperar ali o processo de fundir, certo? Né? Então ele normalmente é utilizado para conduzir água bruta, né, do campo de captação até a estação, ou para reservatório de distribuição, né? Também utiliza muito em pivô central, é um dos tubos aí mais utilizados, certo? E redistribuição, usa ele muito também em redistribuição de água para bovino, né? E para humano também. Certo, ele parte com a bitola de 100 milímetros, certo? Aí vai de 100 a 500 milímetros. Um outro grande diferencial em relação ao tubo soldável. Se você for pegar o mesmo tubo de 100 milímetros e 150 milímetros, você vai ver que o diâmetro externo dele é maior, certo? Então, quando você tira essa espessura aqui, ó, que você for descontar de um lado e do outro ali, ó, 4,8, você vai ver que o diâmetro interno dele vai ser bem maior do que o do tubo PVC, né? O que vai permitir naquela mesma bitola, por exemplo, normalmente não, sempre esses tubos se você for comparar com o mesmo diâmetro no tubo soldável, ele vai ser mais caro, o de 100 milímetros e de 150 milímetros, certo? O soldável ele acaba aqui no de 150, né? Seria a maior bitola. A partir dessa bitola, né, até 500 milímetros vai ser o tubo de fofô, certo? Se bem que tem um fabricante que lançou um tubo agora de 600 milímetros. Né? Eu pessoalmente, o maior diâmetro que eu trabalhei aqui foi 200 milímetros. Né? Então, você consegue transportar mais água do que o tubo soldável ali no mesmo diâmetro. Né? Todos eles estão com um comprimento de 6 metros, certo? E a pressão de serviço, a gente vai ter ele PN 60, PN 80, né? Aí vai depender também do fabricante, PN 125, né? E existe uma outra linha que vai suportar um pouco mais. Na verdade, tem uma que chama Amanco Agrobiax, né? Esses daqui você tem da Amanco, Tigre, Corplastic, são vários fabricantes. Eu conheço essa outra linha também, que é um tubo branco, mas não é aquele tubo de esgoto. É o mesmo tubo de fofô que você vai ter PN 145 e até PN 180, dependendo do tipo de aplicação que você for utilizar. Certo? Então, bom, as principais vantagens dele vai ser que ele intercambia, a gente já tinha falado isso, né? Ele tem um desempenho hidráulico muito bom, porque a superfície interna lisa, né? Você pode fazer uma manutenção com uma certa facilidade em relação ao tubo de ferro fundido, que se você tiver um problema você vai ter que tirar a peça ali, né? Então você pode cortar ele, fica bem mais fácil você cortar ele e fazer o reparo se for preciso, né? Ele é bem leve em relação, né, ao ferro fundido. O ferro fundido ali, para você fazer a instalação, você vai precisar de maquinário, né, do maquinário especial. A durabilidade dele é bem maior do que a do ferro fundido, certo? Então, como ele é junta elástica, né, você
Se tiver, por exemplo, um problema no encaixe, né, você pode puxar ele ali, trocar a junta e fazer o reparo, né? Corta, coloca uma luva, faz a substituição ali no local, ficando pronto para reuso ali na hora, certo? Uma das grandes vantagens dessa junta elástica é que se ceder alguma coisa, ou até no processo de execução ele deslocar um pouco ali em relação ao anel, ele tem uma faixa, né, que vai permitir que não dê vazamento, né? Isso é muito importante na hora da execução, né? As conexões, né, vamos falar aqui das principais conexões. Você vai ter igual no soldável a curva de 45 graus, de 90 graus, certo? Luva de correr, não vai ter luva soldável. E você vai ter um adaptador, que seria o adaptador soldável da linha fixa para o adaptador de fofô. Por exemplo, você tem de 150 mm de fofô para 150 mm soldável. Se você precisar intercambiar o tubo ali, por exemplo, o tubo de fofô com o tubo soldável, né? Aí os principais diâmetros são de 100 a 300 mm, né? É o mais utilizado, mas existe de 500 e 600 mm, dependendo do fabricante que você procurar aí, né? Há uma conexão também aqui comum, igual na outra lá de tubo soldável. Você vai ter essas conexões especiais. Um dos maiores problemas que a gente tem com esse tipo de tubo aqui é a falta de conexão, né? Porque normalmente, eu não sei porquê, a maioria dos fabricantes ali produz o tubo, produz ali alguma das conexões, no geral curva, T, né? E aí as outras você vai ter alguns fabricantes aí especializados, né? Que aí você vai ter, por exemplo, a junção, né? O T, essa cruzeta, por exemplo, cruzeta de fofô BBB, é bolsa, 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 bolsa. E o T de fofô com redução, que seria bolsa, bolsa, ponta, tá vendo? Bolsa, bolsa, ponta. T de fofô PVC, bolsa, bolsa, ponta. Aqui, ó, aqui é bolsa, aqui é bolsa, aqui é ponta. A junção bolsa, bolsa, ponta, ou seja, duas bolsas e uma ponta, né? Deixa eu voltar aqui. Aí, uma grande observação, dependendo do nível de pressão, porque normalmente, e tem algumas conexões dessas que você vai ter que observar ali, que ela não é uma peça única, né? Na verdade, usa ali uma parte de fibra e monta. E normalmente essas conexões, você vai ter conexão lá PN60, mas tem muitas ali que é PN50, ou seja, observar a pressão de serviço, porque você tem uma conexão que suporta menos pressão que o tubo. Então você tem que estar observando isso aí. Porque, por exemplo, se você tiver uma pressão de serviço de 30 MCA, estiver usando um tubo de 50, você pode facilmente usar essa conexão aí que aguenta 50, né? Isso aí é um problema comum, né, que eu encontro muito em campo. Saindo dessa daí, aí você poderia utilizar, que é o que a gente vai falar agora na próxima aula, por exemplo, a conexão de ferro fundido, que você vai ter esse tipo de conexão intercambiável com esse tubo PVC. Beleza aí, pessoal, né? Espero ter esclarecido. Se você gostou dessa aula aí, ó, dê um like, né? Dê alguma sugestão do que a gente pode melhorar, né? É um conteúdo gratuito aí que eu estou disponibilizando, né? Se você gostou desse tipo de conteúdo, eu também tenho o meu curso de dimensionamento de bomba, né? Se você quiser, vou colocar o link aqui embaixo aqui na descrição, você pode comprar esse curso aí, custa R$ 147, beleza? Né? Então, valeu e até a próxima videoaula.